Olá, meus amores, e agora nós vamos dar início à nossa aula de matemática. Então eu peço que vocês peguem aí o livro de matemática nas páginas 191 e 192. Na página 193, vocês terão um exercício para fazer do assunto que eu vou começar a explicar agora, certo? Na aula passada, nós começamos a estudar as frações. As frações são representações, de partes iguais de um inteiro. Então, é o que denominamos de fração. Vimos também que a fração ela é composta de termos, o numerador e o denominador. O numerador indica quantas partes foram tomadas de um inteiro. E o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido, E agora, nós vamos aprender os tipos de frações, certo? Mas antes de aprender os tipos de frações, vamos também só dar uma revisada no tipo de leitura de frações, Quando nós lemos, no caso, a leitura da fração ela vai depender do denominador, porque o numerador nós lemos normalmente e o denominador é que vai fazer a diferença da leitura de frações. Por exemplo, de 2 até 9, sendo o denominador de 2 até 9, nós lemos meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Quando chega em 10, 100 e 1000, nós lemos décimo, centésimo e milésimo. E quando passa de 10, de 11 até 99, nós colocamos a palavra avos. Lemos o numerador e o denominador e colocamos a palavra avos. Foi o que nós aprendemos na semana passada. E agora nós vamos ver os tipos de frações. As frações, minha gente, elas podem ser de 3 tipos. Elas podem ser próprias, impróprias e aparentes. Então vamos ver como diferenciar uma fração própria, uma fração imprópria e uma fração aparente. Então, aí na página 191, nós temos os tipos de frações. Então, vamos aí na leitura. Dependendo do numerador e do denominador de uma fração, ela é classificada em própria, imprópria e aparente. Quando é que ela é uma fração própria? Eu vou colocando a imagem aí. Quando é uma fração própria, é quando o numerador é menor que o denominador. Então, só observar isso. Quando o numerador é menor que o denominador, então ela é uma fração própria, certo? Como está dizendo aí no livro. Fração própria é a que representa um número menor que um inteiro. Em toda fração própria, o numerador é menor que o denominador, ok? Quando é que ela é uma fração imprópria? É o contrário. A fração imprópria é quando o numerador é maior que o denominador, como está explicando aí no livro também. Fração imprópria é a que representa um número maior que o inteiro. Em toda fração imprópria, o numerador é maior que o denominador. Então, fração própria, quando o numerador é menor que o denominador. E fração imprópria, quando o numerador é maior que o denominador, ok? Vamos saber agora o que é uma fração aparente. A fração aparente é quando o numerador é múltiplo do denominador. E nós já estudamos o que é múltiplo, lembra? Múltiplo é o produto das multiplicações. Por exemplo, 2 vezes 3 é 6. Então, se eu tenho, a gente sabe que 6 é múltiplo de 2, não é? Porque 2 vezes 3 é 6. Então, 6 é múltiplo de 2. Então, uma fração aparente é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. Toda fração aparente representa um inteiro. Então, aí tem um exemplo, 16 oitavos. 16 oitavos é uma fração aparente. Porque 16 é múltiplo de 8. Que número multiplicado por 8 dá 16? 2. 2 vezes 8, 16.
Então, 16 sobre 8, né, o 16 oitavos é uma fração aparente, porque o numerador é múltiplo do denominador, ok? Nessa outra fração, 8 quartos é uma fração aparente, porque o 8 é múltiplo de 4. Que número multiplicado por 4 dá 8? 2. 2 vezes 4, 8. Então, 8 quartos é uma fração aparente, ok? E aí nós temos outros exemplos, né? 10 décimos, 10 é múltiplo de 10. 12 sextos, 12 é múltiplo de 6. E temos 12 quartos, 12 é múltiplo de 4. Então, aí abaixo tem um quadrinho verde que tem algumas coisas que vocês devem saber e ter atenção quando vai escrever uma fração. Os números que você conhece até agora podem ser representados em formas de fração. Então, todo número que você conhece até agora, eles podem ser representados em forma de fração, certo? Se o numerador de uma fração for zero, seu valor será sempre zero, né? 0 quintos. Então, o resultado vai ser zero. E lembrando que não existe denominador zero, ok? Não existe denominador zero. Vamos só voltar aqui para eu explicar uma coisa para vocês sobre fração imprópria e aparente. Nós vimos que a fração imprópria é o que o numerador é maior que o denominador, não é isso? Então, observe aí na fração aparente que as frações aparentes, elas são impróprias. Todas as frações aparentes, elas são impróprias, ou seja, ela tem um numerador maior que o denominador. Só que nem toda fração imprópria, ela pode ser aparente. Ou seja, nem toda fração ela pode ser múltiplo, o numerador pode ser múltiplo do denominador. Então, olha essa regrinha para que vocês não esqueçam. Toda fração aparente, ela é imprópria, porque o numerador vai ser sempre maior que o denominador. Mas nem toda fração imprópria, ela é aparente, ok? Então, com essa explicação, vocês irão fazer o exercício aí da página 193, a questão 1, 2 e 3. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Beijos, até a nossa próxima aula.